Olá, saudações, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vou falar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu, Ricardo Galotti, e minha formação, minha história, não chega a ser uma autobiografia, mas apenas uma pincelada dela. Resolvi fazer esse vídeo dessa forma, não para dizer que sou melhor que ninguém. Todos somos iguais. No entanto, uns estão mais adiante do que outros. Só para o seu conhecimento. Agora que você acha ou deixa de achar, sem dúvida, não é problema seu. Estou aqui para ensinar ou mostrar conhecimentos dos quais muitos não têm. Fazê-los pensar livremente, fora da caixinha. Mostrar exemplos de como sair da prisão em que se encontram. Vocês creem que Cristo, Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, Nostradamus, Leonardo da Vinci, Arquimedes, Aristóteles e tantos outros pensadores e filósofos estavam preocupados no que vocês achavam ou que acham? Claro que não. Faziam suas partes e seguiam em frente. Se me comparo a eles, sim, me comparo, pois penso igual a eles e além, pois estou num tempo adiante do deles, daquela época. Esse corpo que visto hoje tem 66 anos, mas eu, alma, tenho alguns bilhões de anos. Eu já vim com abertura de consciência. Com 5 anos, contava minha mãe, que não era minha mãe, apenas uma irmã na condição de mãe, que eu olhava para o céu e, mal sabendo falar, apontava, dizendo, Apache Covoador. E ninguém entendia o que eu estava dizendo. Mais tarde, descobri e entendi que o que eu apontava era disco voador. Só que naquela época, só eu via. O tempo passou, um fato que sempre ocorria era de que amiguinhos me procuravam para depositar comigo, e ali seus lamentos, e eu sempre o ombro amigo, o terapeuta. Aos 12 anos, já notava e me incomodava as atitudes humanas. Exclamava a mim mesmo, o que estou fazendo aqui? E no meu eu começava a pedir para que uma nave viesse e me levasse daqui. Pergunto, como eu já sabia sobre discos voadores? Já me considerava fora desta sociedade maluca. No entanto, nada acontecia. E o tempo foi passando. Com 14 anos, ouvi uma voz em sonho que dizia, cumpra seu tempo. Naquele momento, ainda não compreendia o significado. E só fui entender aos 28 anos, após ter iniciado na vida mediúnica em uma casa de umbanda. Porém, já vinha em estudos através da Federação Espírita de São Paulo, cidade onde nasci e residi até meus 56 anos. Nesse espaço de tempo, passei por dificuldades financeiras. Sem ofender, acabei indo morar em um cortiço. Morei de favor durante 5 anos, sem trabalho, cuidando de minha mãe, doente, que não tinha condições de saúde. Agradeço ao espiritual e algumas pessoas no caminho que me ajudaram. Algumas nem sabem o que fizeram. Além da dedicação à espiritualidade, passei com muitos pelos problemas humanos, por provas que eu ainda precisava passar. Foi bom e agradeço, pois aprendi algumas coisas que ainda me faltavam. A confirmação das atitudes humanas
e insanas, sempre se confirmando. E até hoje continuam. Claro que não vou contar em detalhes toda essa minha existência carnal. Isso ficaria chato e cansativo. Na Federação Espírita, além dos passes magnéticos, estudava sobre o espiritismo e a metafísica. Certa vez, ao visitar um centro de Umbanda, acabei por incorporar pela primeira vez. E apesar da minha mediunidade intuitiva, mesmo com ela, sem saber usá-la adequadamente, cometi alguns erros, mas que foram lições. Frequentei muito tempo esta casa de Umbanda, agora também como médium de incorporação, incorporando entidades que se apresentavam como, dentro da seita da direita, como eles dizem, né? O Caboclo Birajara, Marinheiro Estrela do Sul, Baiano Zé Trindade. E o da esquerda, os seus 7 encruzilhadas. Acabei ficando chateado com a casa e com as entidades e me afastei, voltando às atividades já com minha própria casa, o Templo de Umbanda, Pai Oxalá e Caboclo Birajara. Esse nome devido a serem as entidades predominantes que regem, como dizem os ensinos da Umbanda, minha cabeça. Minha casa durou apenas 3 anos, onde voltei a incorporar as entidades já mencionadas e outras que vieram a se manifestar, como o cigano Pablo Jiménez, o preto velho Pai Bento, boiadeiro Tom da Mata, Exu Veludo, seu Capa Preta, seu Lodo e a Dama da Noite. Por que durou só 3 anos? Porque quando decidi voltar, fiz um pacto com essas entidades para me possibilitarem condições financeiras, a fim de ampliar o trabalho de ajuda humanitária. Não pedi para ficar rico financeiramente, mas para ter o suficiente para fazer o templo uma grande casa de ajuda. Fiz tudo, sempre com muita dificuldade, principalmente para estudar, e estudei e estudo muito ainda. Nestes 3 anos, gastei o que não podia para manter a casa e com a ajuda de minha companheira. No entanto, o meu pedido não se concretizou. Fiz a minha parte e eles não fizeram, até onde sei, a deles. Novamente decidi parar e fechar as portas. Um outro motivo que me levou a isso foi o fato de que aqueles que me procuravam e as entidades não queriam nada. Só queriam tudo de mão dada. Não queriam sair da condição em que se encontravam. Só lamentos e nada com obrigações. E sempre fui rígido em cobrar atitudes, como talvez eu mostre aqui para vocês. Como alguns aqui me chamam muito duro, gostaria que entendessem que vocês estão aqui na Terra há milhares de anos e sempre essa história de ficar alisando vossas cabeças se mantém. Por isso não aprendem. Meu trabalho é de ser claro e objetivo, sem o costumeiro nhen, né? Vocês não são mais crianças para ficar alisando a cabeça. Antes de montar meu templo, já vinha estudando toda a parte de terapias holísticas, tendo me formado em teologia oculta e ocultismo bíblico, Master Reiki, florais de Bach, cromoterapia, numerologia cabalística, reflexologia, hipnose, análise em sociologia social e religiosa, tarô, tantra, radiestesia radiônica, PNL, parapsicologia, quirologia, música. Lembrando que ela também já veio manifesta. Com 10 anos aprendi a tocar violão sozinho. E outras formações que não cabem dentro da terapia holística. Como livre pensador e autodidata, estudei e continuo estudando temas como filosofia, cabala, hermetismo, astronomia, antropologia, ufologia, religiões comparativas, alquimia e magia,
acupuntura, simbologia oculta, astrologia, metafísica espiritual e quântica. Outro dom que eu tenho, pinto mandalas sobre o que dizem ser geometria sagrada. Aos 38 anos começou a manifestar o dom da escrita e como escritor escrevi vários livros, ainda não publicados. Os principais são Acender a Luz, Mentiras, a Grande Verdade, Dicionário da Letra Viva, que é um livro onde eu faço a interpretação da metáfora bíblica. Provérbios revelados, provérbios motivacionais, as 30 parábolas reveladas, perguntar não ofende, apostila ensinando reiki, alforria ou escravatura, sonhos e visões, o círculo de fogo branco e mais alguns já iniciados, servindo meus estudos, creio eu, como referências, também um índice de estudos para vocês. Vejam bem, tudo isso me torna capaz de falar, porém, tudo isso são conhecimentos sobre o eu estou, mas não sou. É diferente do eu estar e eu ser. E nesta jornada encarnatória, tem outros entendimentos devido a revelações espirituais, porque o plano espiritual me revelou e tenho certeza que espiritualidade não se aprende em faculdade, mas na prática. Percebam também que na linguagem do espírito existe correção, mas não correção ortográfica, pois eles não estão preocupados com línguas, e sim com o conteúdo do que é dito. É isso que vocês têm que prestar atenção. Então, não venham, desculpem, com churumelas, como diz, caso eu erre alguma palavra quando escrevo. Busquem o entendimento do que está sendo dito. Simples assim. Estudem muito e pratiquem, porque conhecimento sem entendimento de nada vale. Tenho plena noção de que sei muito, e sei mesmo, e mais ainda, de que não sei nada. Há tanto que se saber, que minha pequena história tenha sido exemplo para muitos de vocês. Lembrando, meu Facebook é Ricardo Galotti e minha página de textos motivacionais, espirituais é Procel, Projeto Célula Estelar Uma. E como sempre faço, me despeço agradecendo com muito amor e carinho a todos pela assistência e a audiência. Até a próxima. Muita paz e luz a todos.